Muito obrigado, senhor presidente. Ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa, saúdo também os vereadores que compõem esse parlamento, saúdo os vereadores mirins Patrick, a Adriana e a Gabriele, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, um destaque para minhas alunas do curso da disciplina Direito do Consumidor da FURB, o Hugo, o Alan, a Lucimara, a Isabelle e a Vitória. E saúdo o senhor e a senhora que estão em casa nos honrando com a sua audiência. Senhores vereadores, hoje é o dia da mentira, né? Diz que uma mentira repetida por várias vezes corre o risco de se tornar verdade. E também dizem que a mentira, Patrick, tem pernas curtas, é mentira. A mentira não tem pernas. Parafraseando o ex-vereador Célio Dias, uma meia mentira jamais será uma meia verdade. E o mentiroso é aquele que quer mudar tudo, mas para que tudo fique como está. Volto a bater na tecla da mobilidade urbana. E mobilidade urbana, já registrei aqui outra oportunidade, é a característica do que é móvel, do que é capaz de se movimentar, possibilidade de mover algo, alguém ou a si mesmo, facilidade de andar, possibilidade de ir para outro lugar rapidamente. E onde se concretiza a mobilidade urbana tratando de Blumenau, senhores vereadores? Evidentemente, sobre a malha viária municipal. E os segmentos que ela envolve, quando se fala em mobilidade urbana? Ciclista, pedestre e o condutor de veículo automotor, 2 e 4 rodas. Principais obras que entendo necessárias para se falar em mobilidade urbana. Corredores de ônibus, e aqui nós estamos de parabéns. Né? Já temos corredores de ônibus nas ruas Paraíba, São Paulo, Beira-Rio, Martin Luther, Paul Werner, 2 de setembro, 7 de setembro. É a redução do tempo que se demora no ônibus, isso é cidadania, isso é qualidade de vida. Se eu levo 10 minutos da minha casa ir para o trabalho e passo a fazê-lo em 5, eu estou tendo qualidade de vida. É preciso, então, aperfeiçoar e é preciso ampliar. Outras obras que reputam necessárias para se falar em mobilidade urbana são os redutores de velocidade. Lombadas eletrônicas, lombadas físicas, são as chamadas quebra-mola, né, vereador Diogo? Elevados nas pistas e os tachões. E também aqui gostaria de falar de um outro tipo de obra também que é fundamental para que nós possamos falar em mobilidade urbana, e vou fazê-lo através de algumas fotos, que são as passarelas. Então, corredor de ônibus, né, os redutores de velocidade e as passarelas. Registro aqui a passarela lá da BR-470, que junta-se aquelas duas que nós temos na Via Expressa. Podia ter feito uma passarela no estilo germânico, ficaria bem mais bonita. Agora, é de uma utilidade impressionante. Pouca gente hoje passando, mas talvez fizeram a propósito tirar foto, porque ela é sempre ocupada pela população. Outra passarela, aquela da Vila Germânica, pouco usada. Poderiam ter aproveitado e colocado essa passarela em outro lugar com mais utilidade. A passarela, essa bonita, do Hospital Santo Antônio, bastante utilizada também. A passarela do... Não é passarela? Mas é passarela. É passarela. Se é particular, mas está dentro do que é público. Eu passo lá, o espaço aéreo é meu. Né? Uma passarela saindo. Outra do Barão, então, na mesma situação. Bonita também, de bastante utilidade. É uma... Viu, vereadores Ivanatos e vereador Marcelo Lanzarin? É passarela, ainda que particular.
não deixa de ser passarela, não perde a condição de passarela. Essa outra aqui da minha querida FURB, também, que, aliás, nós usamos muito pouco, né? Os alunos da FURB precisam aprender a usar a passarela. Então, vereador, líder do governo, eu acho que é necessário que nós, além dos redutores de velocidade, passamos a pensar também em passarelas. Então, imagino assim, deliro, né? Fico delirando de, ali, no entroncamento das ruas São Paulo, 15 de novembro e Amadeu da Luz, um elevado em círculo, onde teria o afluxo, as passarelas dessas 3 ruas. O trânsito fluiria normalmente, não pararia. O da rua 15 à direita fluiria normal, o da esquerda fluiria normal, as que viessem da rua São Paulo fluiria normal, aí poderíamos dizer, mas da São Paulo vem 2 pistas, e Amadeu da Luz tem só 2, com uma daqui ficaria uma. Tira o estacionamento e faz 3 pistas. Então, poderia servir de ponto turístico, um mirante, para que as pessoas pudessem observar a beleza da Praça Vitor Conde. E, a propósito das passarelas e a propósito da mobilidade urbana, eu leio aqui o pensamento do secretário de Planejamento, Alexandre Gevaert. A tendência mundial de mobilidade é dar prioridade aos pedestres, aos ciclistas e ao transporte coletivo. A mobilidade depende de planos de curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo estão em execução, os de médio prazo em fase de viabilização e os de longo prazo em planejamento. Estes são os caminhos recomendáveis para a urbanização e mobilidade urbana de Blumenau. Nós não temos ainda iniciadas os redutores de velocidade, as lombadas eletrônicas, meu vereador Marco Antônio, líder do governo, e mais uma vez nós tivemos adiadas a licitação. É normal que isso aconteça, porque acabou a roubalheira das redutoras de velocidade eletrônicas. Agora estão fazendo certo. Então, agora todo mundo defende o seu direito. Antes, quando era feito na base da corrupção, era tudo acertado e era dividido o lucro entre uma porção de corruptos. Essa é a diferença, é por isso que está demorando tanto. Mas o que eu queria, vereador Marco Antônio, era sugerir que Vossa Excelência trouxesse o secretário de Planejamento a esta casa para ele nos dizer quais são os planos do governo para a mobilidade urbana. Se for para dar prioridade para o automóvel, tudo bem, nós vamos dizer às pessoas que nos procuram que não vai ter lombada eletrônica, aliás, só lombada eletrônica, e, senhor presidente, mais um minuto, por gentileza. Nós teríamos, então, a prioridade aos automóveis para explicar para o nosso eleitor. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência poderia convidá-la a vir aqui, ou numa audiência pública, ou no período aí da tribuna livre, ou numa reunião informal com todos os vereadores, no sentido de que a gente possa repassar ao blumenauense quais são os projetos do Executivo para a mobilidade urbana, principalmente na questão dos redutores de velocidade. A sociedade tem que ser informada e quanto tempo nós vamos ainda esperar para que nós possamos ter os redutores de velocidade, principalmente as lombadas físicas e os elevados, já que as lombadas eletrônicas estão a caminho, dependendo apenas da licitação. E se Vossa Excelência, senhor líder do governo, falando em tolúdico, quiser que eu faça um desenho dessa ideia maravilhosa que eu dei desse elevado lá na Confluência das Ruas, eu posso fazer a Vossa Excelência ainda no dia de hoje. Muito obrigado. Todo mundo assinar para entrar pela